Olá, toda a comunidade 247. Eu sou a Amanda Rodrigues e hoje nós vamos conversar com ela, que foi a deputada estadual mais votada da história de João Pessoa. Ela é titular do Departamento de Serviço Social da UFPB, foi secretária de Estado de Desenvolvimento Humano da Paraíba de 2011 a 2018 e presidenta do FUNSEAS por 2 gestões consecutivas. Atualmente, ela é deputada estadual e na Assembleia Legislativa preside a Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a CPI do Feminicídio, a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. É vice-presidenta da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher e suplente da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias. Cida Ramos, eu vou abrir aqui um espaço para você cumprimentar aqui toda a comunidade 247 e lembrando, gente, que contribuam, se associem à TV 247, que é um importante canal de comunicação, traz informação verdadeira e direta para todo o povo brasileiro. Cida, é com você agora. Eu quero iniciar saudando a Amanda, que é uma companheira de muitas jornadas, de muitas lutas. Quero saudar todos que nos acompanham, toda a comunidade 247. Dizer que eu estou muito feliz, Amanda, de poder estar aqui, conversar um pouco sobre a Paraíba, mas sobre o Brasil também. Né? Nós estamos vivendo um momento muito, mas muito difícil da vida do nosso país. Eu costumo dizer que o século XXI está sendo decidido agora, por esses anos. Né? O Brasil ele entra numa reversão muito grande do que nós estamos vivendo hoje, ou nós vamos nos perder como nação. Então, eu estou aqui com a vontade muito grande de discutir tudo isso, discutir esses processos, todos esses processos que nós estamos vivendo de fome, de miséria, de perda de direitos, mas, acima de tudo, eu acho que o brasileiro ele está querendo tanto um presidente que possa reverter isso, porque ele está perdendo a humanidade dele. Hoje eu estou aqui numa loucura muito grande, porque eu estou vindo lá do CPDAC, que é um colégio onde tem muitas famílias da chamada comunidade Dubai, que é uma comunidade que existe há 3 anos aproximadamente. Lá reside em torno de 400 pessoas, famílias. Cida, nós vamos entrar nesse assunto, inclusive é um dos grandes motivos da nossa entrevista, mas antes disso, eu queria pegar um gancho na sua fala inicial, que você falou do momento do país, né, desse divisor de águas, e você está de mudança para o Partido dos Trabalhadores, né, vem engrandecer o time do presidente Lula e de todos os partidos dos trabalhadores. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, da situação do país e de por que você está entrando, tá no PT, né, nessa luta. Qual é o sentido desse seu momento? O sentido é dar continuidade a uma trajetória que é repleta de lutas. Eu iniciei minha atuação política na Igreja Católica, com Dom José Maria Pires, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de João Pessoa. Né? Eu, muito jovem, eu cheguei em João Pessoa, sou de Sapé, uma cidade próxima, muito próxima a João Pessoa. Cheguei em João Pessoa com os 14 anos para fazer o 2º grau e atuei muito, comecei minha atuação na igreja. Então, de lá até hoje, a minha vida tem sido uma vida que a política me resgatou do ponto de vista de eu ser uma pessoa com deficiência, mas de eu poder me entender a sociedade, entender o preconceito, entender como se esse país se formou. Né? Então, assim, a minha vida é sempre uma vida de atuação política. Eu fui dirigente do PCdoB,
Depois que fui para a universidade, tive uma atuação muito grande, conheci, pude ser liderança do movimento estudantil, fiz concurso público, fui diretora do maior centro da universidade, presidente do sindicato dos professores por 3 vezes, conheci no movimento estudantil Ricardo Coutinho, né? Depois Ricardo foi prefeito, vereador, prefeito, governador e me convidou para ser secretária de Estado. Então, minha trajetória é essa, né? Quando o Ricardo me chamou, meu nome estava colocado para ser reitora da universidade. Inclusive, as pessoas, os colegas, meu grupo na universidade, ninguém entendia. Cida, o que é que você vai fazer no Estado? Mas teve no convite de Ricardo algo que me motivou muito, que foi quando ele me disse: você vem porque eu quero mudar a Paraíba, eu quero construir novas relações. E eu vou transformar essa Paraíba do ponto de vista da sua infraestrutura, do ponto de vista de colocar, de fazer estradas, enfim, ele apresentou o projeto dele e me dizia: você vai cumprir um papel muito importante na área social, Cida. Então, eu aceitei o desafio. Era uma secretaria, Amanda, que, quando eu saí, o próprio reitor, o professor Polari, ele me chamou e disse: Cida, a gente aqui na universidade, às vezes, bate cabeça, você nem é do meu grupo, mas eu vou te dizer uma coisa, tu vai para um local que não tem recursos, que não tem visibilidade, que não tem nada, o que é que tu vai fazer no Estado se tu pode estar por aqui e pode contribuir com a universidade? E eu entendia que era momento de contribuir para mudar o meu Estado, né? E fui, e eu tenho certeza que fizemos história naquela secretaria. Porque Cida, a coisa... Cida, você implementou, na verdade, toda a política de assistência social aqui na Paraíba. Então, eu acredito que não tenha ninguém melhor para conversar, para dialogar sobre o massacre que está acontecendo na comunidade do Bai. Porque você é uma mulher de luta e você está aqui falando a teoria, mas eu quero mostrar a vocês agora a deputada em campo, né? A deputada na prática. Então, tudo isso que ela está falando vai ser agora demonstrado, né? Porque Cida realmente é uma mulher de luta, de movimentos. E aí, nos seus mais de 53 projetos na Assembleia Legislativa, ela sempre está lutando pelas minorias. Então, eu queria que o Felipe colocasse aqui um vídeo para quem está nos acompanhando poder entender um pouquinho do que se trata, o que é a comunidade do Bai, e a deputada vai poder falar mais sobre isso logo após o vídeo. Só a metade não, porque deram pro rico e pros pobres não vão dar. Exatamente. Eu quero conversar agora com vocês sobre isso. Desmistificar, primeiro, estive aqui ontem com vocês, fui para Dubai ontem, 9 horas da noite, ainda tinha família lá, sentada esperando o caminhão para poder sair. E, como bem disse o nosso vereador, eu escutei muita provocação, porque eles não estão provocando só vocês, não, estão provocando quem está do lado de vocês. Me provocaram ontem perguntando: a senhora está atrapalhando. Foi o que eu ouvi ontem. Eu quero dizer a vocês o seguinte: primeiro, a ação foi ilegal. Por quê? Porque foi uma ação de uma ACP. Né? Essa ACP, ela não retira as pessoas. Foi uma ação constitucional, direta constitucional. Ela não autoriza retirar. E principalmente chegar às 3 horas da manhã, como fizeram. Eles não notificaram vocês, eles não deram direito de defesa e a prefeitura não apresentou um plano de contingência. Eu fui secretária de Estado. Isso aí é um pouquinho do que a deputada viveu e está vivendo na comunidade do Bai. E agora, deputada, você que criou toda essa política de assistência social na Paraíba, que durante a sua gestão
vivenciou outros pedidos de desapropriação por parte do governo municipal, e o governo estadual sempre mandou as pessoas lá, do governo, da sua secretaria em loco, para dialogar, para conversar com essas pessoas e para tratá-las de forma digna, né? Então, eu queria que você, por favor, agora denunciasse tudo o que está acontecendo na comunidade do Dubai, na Paraíba, que é preciso que o Brasil ouça e veja a sua luta e a luta de outros companheiros aqui na Paraíba e que abrace a causa dessa comunidade. A primeira coisa que nós temos que dizer, eu fui secretária de Estado, eu compunha uma comissão que envolvia diversas entidades, movimentos sociais, defensoria, um grupo grande que promovia ações humanizadas nesses casos, né, de famílias e quando a justiça mandava desocupar. Então, havia toda uma articulação, havia toda uma preparação, havia todo um processo de estrutura que era garantido às famílias. Então, o que eu vejo hoje em Dubai foi não é só uma questão de um despejo meramente, mas a forma, a crueldade, como a política ela pode ser usada tanto para o bem, porque a política é a arte dos homens se relacionarem. Foram os homens que inventaram a política para evitar a barbárie, mas a política ela pode tanto servir para o bem como ela pode ser cruel. Eu acho que a face mais cruel da política na Paraíba nós assistimos nessa última semana. Às 3 horas da manhã, 5 retroescavadeiras, vários caminhões, um helicóptero, vários drones, 600 policiais, mais de 300 guardas municipais apagaram a luz de uma comunidade onde tem crianças, idosos, pessoas com deficiência, muitas grávidas, chegaram à comunidade sob o pretexto de combater o tráfico e de preservar uma área ambiental. Diga-se de passagem, essas famílias estão há 3 anos lá, né, completamente invisíveis, né, completamente o Estado, a prefeitura, completamente ausente de políticas públicas, né, e essas famílias elas foram surpreendidas com o despejo, né? Foi dito a elas, levanta, levanta, foi queimado documentos, tem relatos dramáticos de garçons que residem lá, de faxineiras que residem lá, de muita gente que vive na informalidade, quando eles relatam, professora, deputada, não deu tempo eu tirar meus documentos, foram queimados, eu estou sem documentação, sem RG, sem CPF, perderam tudo que tinham. Tem gente que comprou televisão em 10 vezes, estava na 4ª prestação, ou seja, vão pagar 6 prestações sem ter o direito de ter o objeto. Então, assim, foi uma ação coordenada entre governo do Estado, prefeitura, MP, TJ, que em 3 dias eles fizeram o processo, analisaram o processo, julgaram e deram a sentença para execução. Sem que a ouvidoria, sem que a defensoria fosse comunicada, está no rito processual de que a ouvidoria tem que ser comunicada em caso de despejos, sem respeitar o STF, que tem uma normativa que em período de pandemia não pode haver despejos, né, e da forma como foi feita, né, sem dar tempo a ninguém de retirar nada de dentro de casa, passou por cima de barraco. Mas mais grave do que isso, derrubou aquelas casas de alvenaria, que foram construídas com muito sacrifício. Então, a comunidade, o que mais eles falam, né, quando a gente conversa com eles, não é o fato meramente dali ser uma área ambiental e eles terem que se retirar para outro local, mas é eles não terem sido tratados como seres humanos.
eles terem a possibilidade jurídica anulada, né? Então, é uma forma jurídica muito perigosa, porque se virar moda, e vai virar, eu diria, uma continuidade, nós vamos ter mais ainda criminalização em cima dos movimentos sociais, em cima dos pobres e das comunidades. Porque eu digo, Amanda, área ambiental, tudo bem. Então, vamos obedecer o rito. Poder público tem que apresentar uma alternativa a eles. Um conjunto vai ser retirado, por quê? Porque aqui é uma área ambiental, é uma área que interessa toda a Paraíba, porque do ponto de vista da vida, ela é necessária. Nós vamos fazer essa remoção de vocês para outro local. Teria que ter um rito, inclusive, que cabe defesa processual nessas questões. É dado um prazo para isso. Nós assistimos, para além de qualquer quebra jurídica, de direito jurídico que qualquer ser humano, independente da condição dele, tem que ter, né? Porque assim é que a sociedade mantém as regras, inclusive. A maior deles, a maior tristeza é que eles dizem que não viu no olhar daquelas pessoas o reconhecimento que estavam tratando com outro ser humano. Então, eles, do ponto de vista jurídico, foram jogados num caminhão para ir para um local que eles nem sabiam onde era, uma escola, né? Em 3 escolas, separaram em 3 escolas, né? O mais grave, ali tem 31 famílias venezuelanas que foram acolhidas pelo Brasil. Então, do ponto de vista internacional, nós estamos quebrando tratados firmados, né, de proteção a essas famílias. Ali nós tínhamos muitas, mas muitas crianças que passaram das 3 horas da manhã às 10 horas da noite, sem ter direito à alimentação, sem ter... Quando eu cheguei, o que elas mais me pediam era água. Tia, me dê água. Tia, me dê água. Nada, não tinha absolutamente nada para elas. Aglomeraram essas pessoas sem máscaras, sem testes, sem serem testadas, sem serem vacinadas. Então, um completo, para além do elemento jurídico, que já é muito grave, nós não tínhamos sequer um plano de contingência, o que demonstra uma incapacidade de gestão fora do limite, né, em ações como essa. Então, é algo que está mobilizando. Eu fico muito feliz porque o povo da Paraíba não concordou com isso. Está tendo uma reação muito forte, né? E está unificando Conselho de Direitos Humanos, OAB, Defensoria, diversas entidades da sociedade civil organizada, parlamentares, né? Eu estou, mas hoje mesmo nós estávamos lá numa visita e numa reunião com a deputada Estela, o vereador Marcos Henriques, o vereador Júnior, né? Então, está tendo uma reação e a população está se organizando na proteção aos direitos daquelas pessoas. Como elas dizem, o que elas querem é o direito de viver, né? E ao lado disso, nós temos tido ainda um outro elemento muito grave nisso, que é a ação de determinados veículos de comunicação que passa a imagem de que lá está tudo certo, tudo perfeito, né? De que eles estão tendo comidas, né? De que eles estão tendo atenção. Essa comida só chegou depois da nossa ação, depois da movimentação de várias entidades em torno daquelas pessoas, né? E as coisas começam a acontecer de forma muito pontual agora, mas que não atende aos interesses da comunidade. O que eles querem é serem tratados como cidadãos. Essa sua fala, deputada, é extremamente importante para que o povo brasileiro e a população da Paraíba enxergue além do que está sendo mostrado na mídia paga, né? Na mídia paga pela SECOM municipal e estadual, porque na mídia eles colocaram
alguns policiais com crianças no braço, dando uma maçã para a criança e sorrindo, e também um caminhão com apreensão de drogas, como se aquelas pessoas fossem a grande indústria, né? A grande indústria de drogas do país, né? Como se todos que tivessem lá também fossem traficantes. Então, inclusive o prefeito da cidade se referiu a essas 400 famílias como bandidagem, né? Então, é importante essa sua fala para que as pessoas percebam, deputada, que isso é o lavajatismo. Isso é resultado do lavajatismo. Isso é resultado da criminalização da política. Porque nós temos aqui na Paraíba vários parlamentares, vários vereadores. E a senhora citou aqui 2 deputadas estaduais e 2 vereadores. A senhora não me citou um senador, um deputado federal. E se você observar, os políticos que estão à frente dessa luta vêm da luta de base. Não é nenhum político oligárquico que compõe a política da Paraíba. São políticos de esquerda que lutam pelo povo. E é exatamente a parte da política que vem sendo criminalizada pelo lavajatismo. Enquanto o crime, deputada, é fazer isso que a senhora está relatando, é jogar pessoas, mulheres, homens, idosos, deficientes na rua, crianças na rua. E esse pessoal, eles foram jogados em ginásios de escolas. E vai ter o Enem lá esse final de semana, né, deputada? E qual Vai ter ser o Enem. o destino dessas pessoas? Primeiro que eles aglomeraram todas num ginásio, que não dá, porque tem o resto que eles conseguiram trazer, tem colchão, tem fogão. O que eles conseguiram na hora é assegurar, está tudo no ginásio junto com eles. É uma aglomeração imensa, um calor imenso. Os banheiros não têm energia, né? A questão da higiene está muito difícil. Por quê? Porque a prefeitura fechou as salas de aula para garantir o Enem. Né? É algo preocupante, porque tem muitas crianças adoecendo. Né? Hoje nós tivemos a visita lá de entidades que representam essas crianças. Eu fui surpreendida com a informação de que nem a promotoria da criança e do adolescente ela foi informada. Né? Então, ela hoje foi fazer a visita porque ela não sabia, não soube que essa operação ia ocorrer. Eu quero dizer que o argumento das drogas não se sustenta. Não se sustenta pelo seguinte motivo. A polícia ela é aparelhada e ela é especializada em fazer a investigação. A polícia ela tem esse papel da investigação, de usar a investigação científica para poder localizar. Se de 100, eu quero saber qual é o bairro de João Pessoa que não tem droga. Né? Se em Dubai tinha, por que não foram direto aonde tinha? Eles apresentaram drogas, mas vieram de onde? Estavam aonde? Quem foi preso? Né? Estava em qual casa? Por que não foram direto naquelas casas? Porque todas as pessoas elas sofreram o mesmo processo. Foi um processo de exterminação, de exterminar aquela comunidade. Então, se tinha tantas drogas, elas estão sendo vendidas em que bairros? Eu moro num bairro importante da cidade. Né? Eu moro no Cabo Branco. Nunca na minha vida eu vi nenhuma ação em nenhum condomínio, em nenhuma área do Cabo Branco, dessa forma para apreender drogas. Aqui, na região da praia, se usa a polícia do ponto de vista investigativo. E por que para aquelas pessoas é a ilegalidade? É a ação não baseada na justiça, nos ritos processuais e nos ritos que devem portar uma polícia. Eu quero lhe dizer, Amanda, que eu vi policial e eu converso muito com vários policiais. Eu tenho o privilégio de ter em alguns o reconhecimento e muitos me procuraram para dizer
Nós não pactuamos com isso. Tivemos que ir, mas nós não concordamos com aquilo. Entendeu? Isso veio de professoras que estão no colégio, isso veio de policiais que estavam lá, isso veio de vários segmentos, assistentes sociais, psicólogas, o pessoal da saúde, professora, a gente não está podendo falar, mas a gente está aqui, mas não pactua com isso. Nós estamos aqui obrigados, porque somos profissionais. Então, isso é muito grave. Isso precisa ser denunciado. E o Conselho dos Direitos Humanos, do qual eu faço parte, fez uma reclamação junto ao CNJ, junto ao STF, né? E nós vamos até o fim nessa atuação. Mais do que pela Dubai, nós vamos por todas as pessoas que na Paraíba, na Grande João Pessoa, representam, na Grande João Pessoa, 80 comunidades, né, que estão nessa situação. É Cabedelo, Bahia, é Santa Rita, todas essas cidades, elas têm ocupação. Então, para que isso não vire uma continuidade, para que isso não vire uma prática, né? Por isso que você coloca aí, eu fico muito triste, né? Porque eu também sou vítima da criminalização da política. Eu sou acusada numa operação e num processo, né, por fazer política. Eu faço política desde os meus 14 anos. Né? O bom disso tudo é que as pessoas nos conhecem. Né? Eu vejo tantas pessoas que dizem: Cida, tua acusação é por tu fazer política, eu já te conheci. Nos 15 anos de idade, tu organizando movimento estudantil secundarista. Então, assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar depois de 2022. Quem assumir a direção do Brasil, eu tenho certeza que Lula vai assumir. Um dos primeiros desafios dele é enfrentar fome, porque essas pessoas já estão num processo muito grande de fome que bate todos os dias nos seus lares. São 19 milhões no Brasil. Na Paraíba, nós temos um número expressivo de pessoas que passam fome, que não sabem se vão se alimentar durante o dia. Isso precisa ter uma reversão, porque não foi coisa da pandemia. Em 2014, em 2004, o presidente Lula já dizia que nós tínhamos 35 milhões, 35% da população passando fome. Em 2014, eu tenho orgulho de dizer que nós saímos do mapa da fome e eu estava contribuindo para isso, porque eu era secretária de Estado e era do Fórum Nacional, junto com a ministra Tereza Campelo. Em 2017, nós voltamos ao mapa da fome. Então, a fome, a miséria, essas ocupações, elas não são fruto de crise econômica, elas são fruto de opções políticas, de projetos, né? De projetos de nação, de projetos de Estado. Né? E isso que está aqui, que nós estamos vivenciando hoje no judiciário, mas nós vivenciamos hoje no executivo, no legislativo, não serve para o povo brasileiro. Né? Essa não é a opção. Então, enfrentar a discussão no judiciário, para que o judiciário ele não ocupe o espaço da política com essa forma de criminalização, é muito importante essa discussão, porque eu acho que cada poder ele tem a função dele. Por isso que diz os poderes executivo, legislativo, judiciário. Né? Quando um passa a querer, além de estar naquele poder, fazer o outro poder, o executivo, nós temos processos como esses. Então, é muito triste isso. O presidente Lula vai ter que enfrentar isso, vai ter que enfrentar uma discussão muito séria sobre o papel dos militares, da polícia, das milícias. Né? E um terceiro elemento é reconstruir a confiança, a esperança
investimento público no emprego, na renda, nos direitos do trabalho, que tudo isso está perdido. Né? A gente, como é que pode um país que é o primeiro produtor de carne do mundo e o quinto produtor de alimentos, a gente ter 19 milhões de pessoas passando fome? A gente produz por dia 1 quilo de trigo por pessoa. Então, a fome, como diz o escritor Josué de Castro, que estudou muito essa temática, ela não é um problema de produção, ela é um problema de distribuição, ela é um problema de prioridade do ponto de vista do poder público. Deputada, você traz na sua fala, né, várias questões, e eu não posso deixar de comentar do processo misógino que você passou, né? O seu crime é ser mulher, é ter sido a deputada federal mais votada, né, da Paraíba. Então, esse é o grande crime de uma mulher que luta pelo povo. E você tem outras 2 companheiras que também são criminosas por isso, e são acusadas de fazer parte de uma organização criminosa que queria deter o poder. Enquanto que aqui na Paraíba, todos os políticos são oligárquicos. Você vai procurar, tá o pai, o filho, a avó, o avô, todo mundo na política. E na sua família, deputada, eu sei que não tem ninguém na política, como na família da deputada Estela Bezerra, como na família da ex-prefeita Márcia Lucena, como na família do ex-governador Ricardo Coutinho, que são acusados, são os melhores quadros da Paraíba e são acusados de uma organização criminosa para ter o poder, né? Enquanto que esse poder é espalhado e é para o povo. Né? Então, é importante essa sua fala, né, de estar aí numa operação enorme, onde em 18 linhas lhe acusam de ter sido candidata a prefeita e de ser deputada. Né? Enquanto que não acusam famílias de homens, que está o pai, o filho, o avô, todo mundo na política, uma oligarquia, aí não tem problema. Né? Mas uma pessoa que veio dos movimentos e que chegou aonde chegou e que é respeitada. Porque se fez ser respeitada, porque tem trabalho, aí isso é crime, né? Então, isso é o que aconteceu, inclusive, com o presidente Lula, o racismo institucional, né? Que está, infelizmente, impregnado no nosso país e que a gente precisa passar por isso. Graças a Deus, somos poucos, mas a gente grita alto, né? E não desiste. Então, Amanda, eu gostaria muito, você me deu uma oportunidade de falar. Eu sou filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa que teve 13 filhos. Né? Eu nasci numa família, meu pai era muito machista, ele esperou 13 filhos, nasceram 13, ele querendo um homem. Né? Eu sou uma pessoa com deficiência, e eu lembro, ele valorizava muito a educação. E ele reunia as 7 filhas que sobreviveram, desses 13, e ele dizia assim, olha, eu só tenho obrigação aqui com sua mãe, que era a minha mãe, e com essa aqui, porque eu tinha deficiência. Então, na cabeça dele, ele achou que a vida inteira ele teria uma responsabilidade sobre mim, do ponto de vista de garantir as condições materiais da minha vida. Né? Ele morreu, eu dando a ele o direito dele ter um plano de saúde e dele não precisar complementar a aposentadoria. Né? E ele morreu dizendo que a coisa que Deus fez melhor para ele foi ter dado 7 filhas. Eu quero dizer a você que eu andava 3 quarteirões, pegava 2 ônibus para ir para a universidade, rezando que tivesse o restaurante universitário aberto para eu poder para eu poder pegar o almoço. Né? Então, foi aí que eu me constituí como liderança, porque eu precisei lutar por mim. E ao lutar por mim, eu estava lutando ao lado de muitos outros. Então, assim, a acusação que me fazem é por eu ter sido prefeita e por eu ter sido a deputada estadual mais votada. Me chamam de cabeça pensante. E eu quero dizer que eu ralei muito para poder me entender o mundo, entender a formação social do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer
né, que não sou mais nem menos do que ninguém, mas eu penso o Brasil, eu penso as políticas públicas, eu fiz um doutorado que me deu oportunidade e condições para ampliar meus conhecimentos. Então, uma mulher na política, ela já é muito discriminada, né? Se essa mulher ela não vem de uma família tradicional, se essa mulher, como me perguntaram a primeira dia que eu cheguei na Assembleia, que teve uma reunião entre os deputados, e me fizeram a pergunta: Cida, quem é da tua família? Tu vem de onde? E eu disse: não, eu nem entendi direito. Depois que eu compreendi, eu disse: não, por trás de mim tem muita gente, tem muito movimento social, né? E a primeira vez também que eu fui falar, me disseram, um deputado teve a ousadia de me pedir uma fala com doçura, porque a minha fala estava muito forte. E eu dizia a ele: mas, meu amigo, você não sabe de onde eu venho. De onde eu venho, o homem lá de cima, quando chegou a hora de me mandar para cá, me disse assim: vai faltar nas pernas. E eu disse: reforce na voz. Né? Então, a minha fala não pode ser uma fala com essa doçura que você quer, porque eu tenho que ser uma fala firme. Então, a política, o tempo da política, a forma da política, ela não foi feita para as mulheres. Nós enfrentamos muita, mas muita dificuldade. E eu acho que lançar uma candidata a prefeita, mulher, negra, com deficiência, foi de uma ousadia, né, que eu acho que não foi só... eu acho que muitas oligarquias se sentiram agredidas, né? Era um exagero grande demais na política, né? Que eles me toleravam até como secretária, vá lá, mas você querer ser Prefeita era demais, prefeita né? de uma cidade, né? E Na você sabe capital que do estado. na capital do estado, e essa questão foi colocada. Mas eu penso que nós derrubamos muitas barreiras, porque eu via que as pessoas me olhavam, nem a estética me ajudava, mas as pessoas me olhavam com um olhar de quem queria saber que novo tempo era esse. Né? As pessoas estavam curiosas, não à toa nós tivemos 33%, né, numa campanha extremamente difícil, quando a presidente Lula, quando a presidenta Dilma estava caindo, Estava sofrendo golpe. golpe, isso tudo nos possibilitou um capital político que, aliado à trajetória de vida, me colocou como a deputada estadual mais votada. Né? Mas eu digo que eles não perdoaram o fato de eu ter sido a mais votada. Né? E eu sou muito cobrada por isso. Cobrada no mau sentido da palavra. Cobrada para explicar por que o povo votou em mim. Não é? E eles não entendem que quando a gente escuta, que quando a gente direciona políticas públicas, quando a gente direciona o que as pessoas têm de direito, que não é favor, serviços, ações, programas, políticas públicas para idosos, como o acolher, para crianças e adolescentes, como um PPCAM, para agricultores, como a agricultura familiar, o PAA, quando a gente direciona um simples cartão para mães que muitas vezes procuram o que dá um filho e não tem, e ter naquele cartão, ir no mercadinho sem pedir a ninguém, sem passar por uma fila num sol escaldante para pegar um prato de comida, aquelas mulheres, elas reconhecem até hoje, porque onde eu vou, elas lembram do cartão, que, aliás, hoje já deveria estar em R$ 150, porque esse cartão, que foi criado no governo de Ricardo Coutinho, eu fiz, quando ocorreu a pandemia, eu fiz um plano de contingência. O Estado não tem, mas como deputada e como presidente da Frente Parlamentar de Assistência Social, era minha obrigação elaborar um plano de contingência com 17 propostas que foram encaminhadas ao governo do Estado, dentre elas o aumento no cartão alimentação, que hoje já deveria estar em R$ 150.
porque daria para três cestas básicas já fariam toda a diferença. E ninguém precisava ir lá e usar toda uma logística para entregar uma cesta básica. A pessoa ia no mercadinho, comprava o ovo, o fubá, o feijão, que ela acha que era E necessário. ainda fomentava a economia local, né? Ao invés de comprar um grande produtor, tudo a um grande produtor. A economia local e daria respeito e dignidade às pessoas, né? Porque ninguém precisa estar demonstrando a sua miséria para poder acessar as políticas públicas, né? Ninguém precisa estar expondo em filas enormes para pegar um prato de feijão. Isso não é a boa política. Isso não é. Eu estudei a política pública. Eu posso dizer que eu entendo um pouco dela. E que eu entendo que essa deveria ser a ação que garante cidadania e dignidade às pessoas. Dignidade não é um prato de comida, né, deputada? Dignidade é um teto, né? É teu direito de escolha, né? O teu direito de ir lá e de escolher. E, deputada, graças a Deus você pensa, né? Graças a Deus nós pensamos. Se isso é crime, somos criminosas juntas, vamos continuar pensando, porque o Brasil precisa de mais mulheres como você na política, mulher de coragem, né? Mulher com M maiúsculo, né? Como se diz aqui no Nordeste, com sangue no olho, né? E eu quero, inclusive, fazer aqui também um apelo, né? Para que retirem a tornozeleira de Márcia Lucena. Eu conheço Márcia Lucena de muito antes da política de Jaguaribe, que é um bairro aqui de João Pessoa, né? Onde a gente fazia movimento cultural, com Totonho, com tanta gente, né? Aquilo é outra coisa que precisa ser dita ao Brasil inteiro, que é algo arbitrário, né? E que ela merece estar livre daquilo, se expressando e se colocando como cidadã e como ser político que ela é e que todos nós somos, né? Então eu quero deixar isso aqui, né? Quero dizer que eu tenho muita esperança, que hoje, até que a gente pode achar que não tem caminhos, mas tem caminhos sim, né? Como diz o poeta, hoje é tempo de divisas, de gente cortada, mas o meu coração é cheio, mas cheio de esperançar no dizer de Paulo Freire. Eu acredito muito no amanhã, né? Porque eu tenho 2 filhas, como você sabe. A minha filha mais velha, ela é advogada e ela me disse: "Maninha, desde que eu te conheço, outro dia ela chegou com umas fotos, ela tinha 3 meses e eu já estava num ato público e levando ela comigo no carrinho, né? E levando meus sobrinhos." Ela disse: "Maninha, desde essa época que a gente luta e volta tudo de novo." Eu digo a ela: "Pode até achar que volta, mas não volta, porque a humanidade, ela não quer a barbárie, ela quer dias melhores." E eu tenho certeza que a entrada no jogo político do presidente Lula vai alterar essa coisa no Brasil. O desespero é grande, do grande capital, o desespero é grande para emplacar Sérgio Moro como alternativa a Lula, né? Já que Bolsonaro diariamente perde hegemonia e eles tentam procurar um candidato que esteja à altura do processo eleitoral. Mas eu vou dizer, viu? Eu tenho andado a Paraíba, e na Paraíba, Campina Grande, só dá Lula, porque o povo diz que foi no tempo que comeu carne, que carne não era privilégio. Foi Deputada, no tempo que tiveram acesso. Eu vou querer falar um pouquinho da sua política, da sua reeleição, mas antes disso, ainda falando do ser pensante que Cida Ramos, deputada estadual da Paraíba e ex-secretária de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba eu queria apresentar para o Brasil através da rede 247, né?
esse canal que traz informação de verdade, que hoje a barra não está aparecendo aqui, mas todo mundo sabe o Pix do 247 para contribuir e patrocinar esse canal tão necessário para o país. Mas, apareceu aqui, ó, a barra só foi chamar que ela veio. Eu queria que você falasse um pouquinho do condomínio Cidade Madura, que foi implementado aqui na Paraíba, na sua gestão e na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, e que é exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Então, uma mulher pensante na política desenvolve esse tipo de projeto com um governador que pensa em incluir as pessoas e que dá espaço para as mulheres, porque é importante lembrar que no governo de Ricardo Coutinho, grande parte do seu secretariado era feminino e fez toda a diferença, né? Por isso que os grandes quadros que ele revelou para a política paraibana também são mulheres, né? Como Cida Ramos, Estela Bezerra, Márcia Lucena. Então, são as grandes lideranças da Paraíba que estão à frente defendendo o povo da Paraíba. Então, eu queria, deputada, que você falasse um pouquinho do condomínio Cidade Madura para o Brasil conhecer, quem ainda não conhece, conhecer essa mais uma obra dessa mulher pensante que, por mais que queiram dizer que é crime, ela vai continuar pensando porque o Brasil precisa. O condomínio Cidade Madura é um dos programas, né, mas nós sistematizamos o governo do Estado, à época, Ricardo Coutinho, ele sistematizou, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, uma política de Estado para os idosos, que incluía o Cidade Madura, né, direcionado, por quê? Porque nós observamos que muitos idosos eles tinham autonomia do ponto de vista físico, eles tinham vida própria, mas eles viviam muitas vezes dormindo numa cozinha, numa sala da casa de um filho, né? Uma casa que muitas vezes ela não comportava todo esse pessoal, e que o maior desejo daqueles idosos era terem um lar para poder chamar de seu. Então, foi elaborado, né, todo um projeto, e aí é política de Estado, não é uma ação apenas. Ela foi pensada em articulação com o desenvolvimento humano, com a saúde, com a secretaria, a SEAP, que tratava da habitação, né? Então, não é uma única secretaria, por isso que é política de Estado, envolvia diversas secretarias. É um condomínio de 40 casas, com horta, com redário, com pista para os idosos andarem, 40 casas, todas adaptadas para os idosos, com barra nos banheiros, completo, com um centro de convivência, né? Ali nós tivemos como conceito para a construção daquele condomínio a questão da dignidade, da cidadania, da memória, da identidade dos idosos. Ali tem um postinho de saúde, tinha guarita. Eu digo que é um condomínio que recebeu menção da ONU, de diversas entidades, inclusive internacionais, pelo conceito que ele trazia em si, dessa identidade do idoso. Ali, o idoso ele não pensava que estava se preparando para o fim da vida, mas ao contrário, ali ele se relacionava com os demais idosos no sentido de preservar a sua identidade, a sua memória, a sua história e de agregar. Ali nós recebíamos visitas de diversas universidades, não só da Paraíba, mas de vários estados do Brasil. Naquele condomínio, nós tínhamos atividades, acompanhamento, mas o idoso tinha sua autonomia, né? É um condomínio que não deixa, até hoje, se for visitado, a política já foi um pouco desmontada, mas se for visitado, vocês vão ver, qualquer pessoa vai enxergar ali um condomínio que não deixa nada a desejar a grandes condomínios que nós temos aqui na Paraíba. Ao lado daquele Cidade Madura, que foi referência para o mundo inteiro, nós tínhamos toda uma política para os idosos que não tinham autonomia física, os idosos dos abrigos.
Diga-se de passagem que o Cidade Madura foi com recursos estaduais, do próprio orçamento do Estado. Não pegou um centavo de fora. Foi um direcionamento, foi uma deliberação de investir o dinheiro público a serviço de um segmento muito importante, que são os idosos. Ao Eu lado fiz disso, questão... Desculpe, deputada, termine. não, ao lado disso também nós olhamos para todos os idosos que viviam em abrigos e que não tinha nenhum projeto, nenhuma ação, nenhum programa que garantisse que a gente, o poder público, olhasse por aqueles idosos. Nós sabíamos de denúncias, né, de que tinha muitas instituições de longa permanência que não tinha as condições adequadas para comportar os idosos. Né? Foi feito, inclusive, um estudo, tem um livrinho, né, em conjunto com o Ministério Público, com o doutor Valberto. Nós visitamos todas as instituições de longa permanência, com ele, com o Conselho de Idosos, e a partir disso nós elaboramos o projeto Acolher, que era o Estado se obrigando, através de um edital, de melhorar a infraestrutura desses abrigos. Por quê? Porque se a gente abrir um edital, se o governo destinava tantos milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para as instituições de longa permanência, em torno de 70 da Paraíba, nós tínhamos também como adentrar aquelas instituições e realizar atividades. Porque nós percebemos, eu lembro muito de um caso que a gente foi em Santa Rita, numa instituição, e quando eu cheguei, e Ricardo visitava todas, né? Os idosos me diziam, que horas o governador chega? Eu quero falar com eles. Eu dizia, meu Deus, o que é que esses idosos querem pedir ao governador? E eu lembro que ele chegou, eles arrodearam ele, porque ele tinha uma interação muito forte com idosos, e eu lembro que um disse a ele, meu filho, olha, avise a minha família que eu estou aqui. Ou seja, o abandono era muito grande. E eu vi o olho dele encher de lágrimas, porque eu jurava que era alguma coisa a mais que queriam pedir, e não era. Era o direito de serem reconhecidos como seres humanos, né? Dizendo, aqui tem vida, aqui precisa. Então, à medida que a gente investia na infraestrutura, a gente fazia um chamamento à família, né, que os colocou ali para poder acompanhar, visitar. Né? Além disso... Isso é dignidade. E eu quis que a senhora falasse desse exemplo para mostrar que quando o poder público quer, ele traz dignidade para as pessoas. E esse é o papel da política. Não é dar um prato de comida, é trazer dignidade para o cidadão. Né? Então, isso é mais um exemplo de que todo esse massacre na comunidade do Baia é criminoso, né? E ainda bem que você está atenta a isso. Nós temos aqui 4 minutos e eu quero fazer a última pergunta. A gente está na era da pós-verdade, né? E a sua forma de fazer política não é como a das oligarquias, é com o pé no chão, na comunidade, nas comunidades, nos movimentos. E como está sendo esse processo eleitoral que se avizinha e que foi antecipado por muitas famílias oligárquicas, porque vivem no toma lá da cá, né? E como está sendo essa sua andança aqui pela Paraíba, levando o seu nome, o nome de todo o grupo, o nome do presidente Lula. Então, eu queria que, deputado, você falasse rapidamente sobre isso, porque, infelizmente, a gente vai ter que se despedir. Podíamos passar aqui mais 3 horas falando de política de verdade. Felizmente, o tempo é curto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dizer que, primeiro, política, você tem que ter lado. Política é a arte de fazer escolhas também, de dialogar, mas de fazer escolhas. O cobertor é curto e você tem que saber exatamente. Eu comparo com minha casa. Eu tenho 2 filhas, vai se uma adoecer, eu estou mais direcionada àquela. Na política também, você tem que saber a quem proteger. E a gente sempre soube fazer isso. Soube dizer que os recursos eram de todos os paraibanos, mas que a gente ia olhar primeiro por quem mais precisava. Eu tenho percorrido o estado inteiro, eu tenho reunido com muita gente.
às vezes com 10, às vezes com 100, às vezes com 80, às vezes com 200. Né? Eu tenho conversado com muita gente e o desejo é da unidade das forças progressistas para mudar a Paraíba e o Brasil. Nós vamos ter, sim, uma eleição que vai ser redentora do ponto de vista de um projeto para o Brasil, para a Paraíba. Tenha certeza que as pessoas querem Lula presidente, mas querem, ao lado deles, senadores, deputados federais, estaduais, comprometidos com cada situação de fome e de miséria do povo. Então, a minha disposição pode ter certeza, a força que falta nas pernas, ela tem a determinação de percorrer cada pedaço dessa cidade e desse estado, conversando, articulando, porque é assim que eu aprendi a fazer política. Meu mandato ele só se realiza em interlocução com a população. Então, não tenho medo nenhum, se fala muito em estrutura, eu nunca tive estrutura. Eu sempre fiz política nessas condições, fui eleita nessas condições. E serão nessas condições que nós vamos alçar a Paraíba a um novo patamar e colocar Lula presidente do Brasil para mudar, para que o fundo público, para que os recursos públicos, né, os recursos possam ser utilizados num projeto que garanta renda, cidadania e direito às pessoas. E não que esse recurso, o orçamento público, ele esteja na mão de alguns, distribuindo de forma as mais diversas aí. Deputada, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda no meio dessa correria toda e vir aqui conversar conosco. Assuntos tão importantes. Um grande beijo e vamos marcar mais vezes para informar a população do trabalho de uma deputada pensante e de verdade. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.